Boa noite, meu amigo, minha amiga. Está entrando no ar o poder sobrenatural do Ministério da Fé. A palavra da salvação do Ministério da Fé, que leva a palavra para muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar sobre lá em Daniel, capítulo 10, versículo 11. Fala assim, ó. Então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração, compreender, humilhar perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e vim por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias, e que Miguel, os primeiros príncipes, veio para ajudar. O que quer dizer a palavra de Deus? A palavra de Deus, elas falam sobre Daniel. Daniel, ele estava totalmente triste, desanimado. Mas naquela mesma hora, naquele mesmo momento, o anjo do Senhor apareceu a Daniel e tocou com a mão dele e disse: anima-se, Daniel, levanta-te. Então, naquela mesma hora, Daniel se levantou. A mão do Senhor tocou e tocou em Daniel. Naquela mesma hora, Daniel se levantou e o anjo do Senhor falou para Daniel para ele se animar. Às vezes, nesse momento, nessa hora, talvez você está triste, talvez você está desanimada, talvez você não ouça a palavra, entender. A palavra de Deus diz, quando Daniel ele passou a orar, naquela hora, naquele momento, o Senhor, ele tinha ouvido a oração de Daniel. E ele disse para Daniel, naquela hora, naquele momento: não tema, Daniel. Desde que o primeiro dia que entendi aplicar o teu coração, colocar o teu coração, depositar o teu coração em mim, por causa das tuas orações, eu vi, Daniel. O que quer dizer nesse momento, nessa hora? Quando uma pessoa coloca Deus, coloca o Senhor Jesus, começa a orar para Deus, falar para o Senhor Jesus as situações, o problema que ela está enfrentando, na mesma hora, naquele mesmo momento, quando você passa a orar, aplicar, colocar a sua vida diante de Deus, Deus vai atender a tua oração. O mesmo Deus que ouviu a oração de Daniel é o mesmo Deus que vai ouvir a sua oração. Quantas vezes você falou para você, talvez você estava totalmente desanimada como Daniel, talvez você estava totalmente triste, talvez você estava totalmente querendo parar, totalmente desanimado. Naquela mesma hora, o mesmo anjo que apareceu para Daniel, esse mesmo anjo vai aparecer para você e vai tocar na sua vida. Ele vai animar e vai levantar você. E ele vai dizer para você: não tema, não desanime, persevera, continua lutando, continua acreditando, continua crendo. Esse mesmo Deus que fez milagre, ouviu a oração de Daniel, ele também vai ouvir a tua oração. Meu amigo, minha amiga, quando nós colocamos o nosso coração, quando nós aplicamos o nosso coração em Deus, quando nós não olhamos para a direita e não olhamos para trás, só olhamos para frente, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor Jesus. Não tema, eu não tenho que
orações. Eu não tenho que temer diante desse problema que eu estou enfrentando, que eu estou passando, que eu vou deixar de passar. Não, eu não tenho que temer. Eu tenho que perseverar e acreditar na minha vida. Eu não tenho que temer sobre essa doença. Eu não tenho que temer diante de todas as situações. Não, eu tenho que acreditar, confiar. Quando o anjo do Senhor apareceu a Daniel, ele disse para Daniel não temer. Ele disse para Daniel crer. Ele disse para Daniel confiar nele. Naquela mesma hora, só que o príncipe da Pérsia apareceu para impedir a oração que Daniel tinha falado com Deus. É o que acontece com a gente nessa hora. É o que acontece com a gente. Às vezes nossas orações não são atendidas. Às vezes nossas orações não são respondidas porque existe um príncipe da Pérsia que impede a sua oração. Mas o Deus, ele envia um anjo, Gabriel, para lutar. E o mesmo Deus, ele envia também um anjo para trazer a vitória na sua casa, na sua vida. O mesmo Deus que trouxe a vitória para Daniel e ouviu a oração de Daniel, ele também está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo a oração que você ora todos os dias. Ele ouça a tua oração. Ele vê as tuas lágrimas. As suas lágrimas que você chora, ela não é em vão. Todas as suas lágrimas estão sendo respondidas. Deus está atendendo as suas orações. Mas quando você colocar Deus, aplicar o teu coração, primeiro dia que você colocar, Deus vai atender a sua súplica e vai te responder, assim como respondeu Daniel, e vai trazer vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor e Salvador, e a próxima live. Se essa palavra chegou ao seu coração, compartilhe mais de 10 pessoas, porque muitos querem ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.